O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Esperanças e Consolações. Capítulo 2. Penas e Gozos Futuros. 9. Paraíso, Inferno, Purgatório. Paraíso Perdido. Parte 1. 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, segundo os seus méritos? Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, e como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. 1012. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. 1013. O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais é o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não algum lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa que deve elevá-los ao plano dos espíritos felizes. Operando-se a purificação nas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea. 1014. Como se explica que espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório, de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? Eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que o interrogam. Quando essas pessoas estão muito imbuídas de certas ideias, eles não querem chocá-las muito rudemente para não ferir as suas convicções. Se um espírito fosse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não era um profeta, seria muito mal recebido. 1014a. Concebe-se isso de parte dos espíritos que desejam instruir-nos. Mas como se explica que espíritos interrogados sobre a sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas e traduzem as suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Encontram-se num meio que não lhes permite sondar o futuro, senão de maneira deficiente. Essa é a causa por que, em geral, os espíritos errantes, ou recentemente libertados, falam como teriam feito se estivessem na vida carnal. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas extremamente penosas, com a incerteza de melhora. Purgatório por uma vida também de provas, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando sofres uma grande dor, não dizes que sofres como um danado? Não são mais que palavras, sempre em sentido figurado. 1015. O que se deve entender por alma penada? Uma alma errante e sofredora, incerta do seu futuro, a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita ao vir comunicar-se convosco. 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Crês que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos,
onde todos os bons espíritos estão aglomerados e confundidos, sem outra preocupação, que a de gozar na eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade.